Introdução à Econometria. Professor Alessandro Oliveira. Multicolinearidade. Abordaremos os seguintes tópicos: correlação perfeita e imperfeita de regressores, os riscos da multicolinearidade, como detectar e o que fazer se detectado. A multicolinearidade nada mais é a situação em que dois ou mais regressores eles são correlacionados entre si numa regressão linear múltipla, que é aquela que tem dois ou mais regressores. Ser correlacionado significa alguma forma de associação linear, dado que quando um aumenta, o outro também aumenta, quando um diminui, o outro também diminui, ou vice-versa, quando um aumenta, o outro cai, quando um cai, o outro aumenta. Então, x1 e x2, x1, x2, x3, entendeu? Existe alguma correlação entre essas variáveis. Bom, a origem em geral é amostral. Você coletou os dados e calhou de dois regressores terem sido coletados com multicolinearidade. Eles são correlacionados. Se por um acaso o espaço amostral fosse maior, essa correlação se dissiparia, entendeu? Mas é o que você tem, né? Bom, claro que se a correlação ela tem origem, uma causalidade na população de dados, do processo gerador dos dados, o que se imagina, que x1 e x2 são associados por alguma questão de abstração. A regressão ela vai estimar o efeito parcial de cada regressor. Tá? Ela tenta fazer isso. A gente vai ver quando ela consegue e quando ela não consegue. Mas, de qualquer maneira, existe a garantia da parcialidade. Se a multicolinearidade não for um problema, mesmo que da populacional, não for forte, não for alta, não há problema algum, porque não é uma quebra de hipótese. Então você vai estimar o beta 1, o beta 2, o beta 3, o beta 4, e cada um vai ter o seu efeito ceteris paribus garantido. O beta 1 é o efeito ceteris paribus de x1. O beta 2 é o efeito ceteris paribus isolado de x2 em y. Essa aqui é a questão da multicolinearidade. Bom, entretanto, com alta correlação entre regressores, já fica mais difícil obter um efeito parcial isolado de cada um deles. O risco ao ceteris paribus. O risco ao ceteris paribus parece piada, brincadeira, mas a questão é o risco à própria inferência estatística. Temos aí da mesma forma como o viés. A multicolinearidade preocupa quando ela é alta. Se a gente tem um risco ao ceteris paribus, o risco é você poder dizer algo sobre o fenômeno a partir dos dados, usando os betas da regressão. Então, quais os casos que a gente tem que lidar? O caso de ausência de correlação, aí a ausência de multicolinearidade, x1, x2, x3 não estão correlacionados nem parzinho a parzinho, nem alguma forma de combinação conjunta entre eles. É um caso mais raro. O mundo aí fora, as coisas estão associadas até por questões aleatórias. Então, por isso que a gente pega uma amostra e pode calhar de, por acaso, por aleatoriedade, ser correlacionado. Mas, assim, mesmo os fenômenos, eles são complicados. Existem relações entre os regressores que poderiam até ser modeladas. Então, é raro a ausência de correlação. A correlação não perfeita ou correlação imperfeita é a quase colinearidade. O que acontece? Nessa situação, a gente tem garantido o efeito ceteris paribus. Na medida que ela vai ficando perfeita, ela vai aumentando, vai ficando mais... A associação entre as variáveis vai ficando mais forte. Aí, até no limite, chegar à colinearidade perfeita. Na colinearidade perfeita, você não consegue rodar uma regressão. Porque uma das
dos pressupostos da regressão linear, do LS, é a ausência de colinearidade perfeita, né? Você não consegue estimar os beta 1 e beta 2 se x1 for uma relação matemática com x2. Né? Digamos que você pode fazer esse teste na sua planilha que você está rodando uma regressão, cria uma outra variável, né? Que você tem o x1. Cria uma outra variável chamada x2 e que vai ser simplesmente x1 vezes 2, x1 vezes 3, x1 vezes 7, né? E tenta rodar. Né? Você não vai conseguir rodar, por quê? Porque existe uma associação. A informação que está em x2 é a mesma, entendeu? É a mesma. Então, na ausência de uma informação adicional extra de x3, a regressão não consegue rodar e identificar um efeito isolado de x3, porque toda a variação de x3 seria identicamente advinda ou totalmente advinda de x2. Tá? Então, esse é um caso extremo de colinearidade perfeita. Óbvio que quando a gente tem uma base de dados, a gente não vai ficar criando variáveis assim. Entretanto, pode acontecer da colinearidade imperfeita ou não perfeita, a quase colinearidade, ela ser alta a ponto de começar a gerar problemas que se assemelham à dificuldade ou à impossibilidade de rodar o modelo de regressão. Tá? Bom, uma colinearidade perfeita, imagine que você está com uma... Vou dar um exemplo de colinearidade perfeita simples, tá bom? Esse do tipo x1, x2. Bom, se x1 é igual a x2, não estou nem... É como se fosse... Estou multiplicando por 1, né? Se x1 é igual a x2, o que vai acontecer? Tá? Eu tenho lá o y é beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 mais um termo de erro. Bom, mas x1 é igual a x2. Bom, nesse caso, tanto essa expressão quanto as outras de baixo seriam equivalentes. Né? Porque, digamos que você tivesse algum beta, né, de cada um deles. Beta 1 mais beta 2, com o coeficiente de x2 sendo 0, vai dar o mesmo y. O coeficiente de x sendo 0 e o coeficiente de y sendo beta 1 mais beta 2, também vai dar, a soma disso tudo vai dar y. A soma desses fatores todos vai dar y também, se beta 1, em vez de ser beta 1, fosse beta 1 mais k. E o beta 2, em vez de ser beta 2, é beta 2 menos k. Se eu somo tudo, vai dar y. Tudo é equivalente, tudo dá y. Né? Então, tanto essa expressão, onde cada um tem seu coeficiente, quando essa expressão, quando só um deles tem um coeficiente, o outro é nulo. Né? Ou essa expressão, quando um é bem maior do que beta 1, o outro é bem menor que beta 2, poderia acontecer na base. Né? É claro, a gente sabe, né, que esse modelo não roda. Né? Esse modelo não roda. Quando eu tentar rodar o modelo, tem software que vai simplesmente bugar. Ele vai parar e vai falar, não, isso aí eu não rodo, tem um problema. x1 e x2 são perfeitamente correlacionados, ele vai dar uma justificativa matemática. Bom, outro software pode rodar, mas já dropando uma. Né? Acontece também. Escolhe uma para dropar e dropa aleatório. Né? Então, o que acontece? Com a colinearidade perfeita, o modelo não vai rodar. Agora, se a colinearidade for alta, como eu enfatizei, fenômenos parecidos com esses aqui, né? Seja de efeitos compensados, sendo que uma vai ser próximo de zero, ou uma mais K, outra menos K, e no final das contas pode acontecer de ambas serem bem vamos dizer assim, diferentes, né? Essa aqui muito alta, essa muito baixa, então pode acontecer coisas assim. Tá? Pode ser que um dos coeficientes não seja estatisticamente significante às custas do outro, tá? Então, nesse caso aqui, esse x2 não vai ter o beta estatisticamente significante às custas do x1. Né? Pode acontecer. Pode acontecer
nesse caso, é um risco de falso negativo. Você vai dizer, olha, essa variável aqui, ela não tem significância estatística, né? Mas você não sabe se é isso aqui que de fato está acontecendo ou se deveria ter sido esse de cima, entendeu? É isso que eu quero dizer. O que está em cima, digamos que ele é verdadeiro, mas por alguma aleatoriedade, com altíssima correlação entre x1 e x2, o modelo está meio que entendendo que isso pode acontecer, tá? Que isso está acontecendo. É um risco de falso negativo. Você está achando que o beta 2 é zero quando ele não é. Tá? Então os erros padrões eles podem ser elevados. Pode ser de ambas, tá bom? No caso aqui. Mas pode ser de uma só, né? Mesmo com R² alto. Tá? Então os testes de hipóteses individuais dos regressores envolvidos ficam prejudicados, porque ele infla a variância dos regressores envolvidos. Os dois podem morrer abraçados. Tá? Pode acontecer. E aí, as estatísticas T não vão ficar confiáveis, elas vão ficar baixas. Tá? Então, esse é um dos problemas. O segundo problema pode haver troca de sinal por simples instabilidade desse aumento da variância. Como esse é um caso que poderia estar sendo alinhado aqui, né? Um pode ficar positivo quando não era, o outro pode ficar negativo quando não era. Pode haver troca de sinal. Tá? Ou pode ser que um fique muito alto, né, e o outro muito baixo. Né? Então, ou seja, nós estamos num reino aí, se a muscularidade for muito alta, é um reino meio instável. Né? O risco de conclusões opostas. Imagina, aparentemente boas, mas magnitudes anormalmente elevadas em módulo. Tá bom? Então, são todos os casos de instabilidade dos parâmetros, alta sensibilidade a pequenas mudanças na especificação do modelo. Você tira uma variável, a outra fica boa, muito boa. Entendeu? Isso acontece. A outra estava com... Você tira uma e tinha uma variável que estava com um valor muito alto, o beta dela muito alto ou muito baixo, muito negativo, né? E aí quando você dropa, né? A gente fala dropar, descarta uma das duas, aí o beta dela sobe pra caramba, ou quando era muito baixo, ou quer dizer, ou volta ao normal, um valor que você esperava mais ou menos normal, né? Então, pequenas mudanças, tirou uma variável, acontece muita diferença no parâmetro da outra, é muscularidade, tá bom? Duas formas comuns de detectar a muscularidade. A primeira delas é fazer uma análise bivariada. Pega cada uma das variáveis e calcula o índice de correlação. O índice de correlação de Pearson, por exemplo, pega o x1 e x2 calcula a correlação delas. A correlação vai de menos 1 a mais 1. Tá bom? Então, no caso da correlação positiva, 0,75 é uma correlação alta. Né? Em módulo, né? Se você tiver menos 0,75, também é alto. Não é muito comum a gente ter uma associação tão alta, mas pode acontecer. Né? O problema é que o coeficiente de correlação ele não leva em consideração as outras variáveis. Então, ele é uma análise bivariada e não multivariada. Então, pode ser que eu tenha coisas muito abaixo de 0,75 em módulo do coeficiente de correlação de Pearson e mesmo assim ter multicolonialidade. Tá? Mas ele é um começo. Qualquer estudo precisa exibir a matriz de coeficiente de correlação de Pearson. Tá? Você parte para uma análise mais sistemática que essa, fazendo a análise do VIF. O que é o VIF? O VIF é o Variance Inflation Factor, o fator de inflação da variância. Ele infla a variável. Né? A variância ela fica artificialmente inflada. A variância dos parâmetros. Né? Então o erro padrão, né? O erro padrão das estimativas vai ser mais alto do que deveria. Tá bom? E o VIF vai quantificar isso. Né? Então, a variância do estimador, do beta, chapéu, que é aquilo que a gente estima, como a gente já viu, ela é igual a sigma ao quadrado sobre a soma dos quadrados totais daquele parâmetro, né, daquela variável, vezes o VIF. Tá bom? Olha que interessante. Então, esse VIF ele atua multiplicando isso que é a variância. Tá? Se o VIF for 1,
né? Eu não tenho fator de inflação nenhum, certo? Sendo 1, esse aqui é o genuíno da variância, é o valor, é a razão esperada da variância. Mas se tiver um fator VIF maior que 1, eu estou inflando a minha variância, tá bom? Ele atua exatamente como esse inflator. Tá? O VIF vai ser mais alto na medida que a correlação parcial do xk em relação às outras variáveis do sistema seja alto. Tá bom? Então, o que é o VIF? O VIF é 1 sobre 1 menos r quadrado de k. Tá? O que é o r de k quadrado? Né? Ou r quadrado de k? O r quadrado de k é o r quadrado. Dá uma regressão parcial aí que você está fazendo auxiliar, uma regressão auxiliar, onde você pega o xk, que é aquela variável, que é uma das variáveis, e roda contra todos os outros x. Tá bom? Ou seja, rodar uma regressão de xk contra todos os outros x é você meio que tentar medir a associação entre esse xk e os outros. Ou seja, você está tentando medir a multicolinearidade. Só que o VIF, o que ele faz? É 1 sobre 1 menos isso, a qualidade desse ajuste. Tá bom? Quanto maior for a qualidade do ajuste, como isso aqui é negativo, isso aqui vai diminuir, isso aqui vai aumentar e vai inflar mais a variância. Tá bom? Essa é uma figura do Woodridge que ele está mostrando que a variância do estimador beta-k cresce na medida que o r quadrado de k vai aumentando. Né? Então, digamos que você pega a variável 1 para o x1. Tá? Então, o r quadrado de 1 é o r quadrado quando você pega a variável x1 e roda uma regressão contra x2, x3, x4, os x. Aí você tira o r quadrado disso. O r quadrado pode ser de 0 a 1 nos casos tradicionais. E quanto maior, melhor esse ajuste, mais correlacionado está o x1 com os outros x. Né? Esse gráfico coloca a variância nesse eixo y. Então, na medida que o r quadrado vai aumentando a variância, mas bem pouquinho, vai aumentando a variância do beta, né? Mas quando começa a chegar num certo limite aqui, ela vai ficar explosiva, bem próximo de 1. A variância é tão alta que é assintótico, não vai chegar na colinearidade perfeita, você não consegue estimar uma variância na colinearidade perfeita. Mas se estiver bem próximo da colinearidade perfeita, é tão alto que é maluco. Né? Bom, vamos analisar no software a multicolinearidade a partir de uma matriz de coeficientes de correlação. Tá? Preciso de uma base. A base é a base que eu já uso, que vou considerar tickets, são passagens aéreas, número de bilhetes de passagem aérea, contra GNGDP, que é uma métrica da atividade econômica das localidades, preço da passagem aérea e a distância entre as duas localidades de uma rota, né? 2 pontos. Então, quanto mais distante, mais tempo de voo. Né? Então, passagens aéreas contra atividade econômica, que é o PIB, né? O PIB médio das localidades, o preço e o número de quilômetros. Essa base é uma base cross-section, tá? São várias rotas do transporte aéreo no Brasil. Bom, se eu puxar uma matriz de coeficientes de correlação, o que vai aparecer? Basicamente essas variáveis, inclusive o y, tá? Nas colunas e também elas mesmas nas linhas, né? Nas linhas e nas colunas. Essa matriz ela faz a associação dessa variável com essa variável. Então, cada casela aqui, né, cada célula está sendo jogado aqui, calculado um coeficiente de correlação entre as duas variáveis. Ele é entre menos 1 e 1. Né? E próximo de 0 é a ausência de correlação. A gente lembra que 0,75 começa aquela correlação extremamente alta. Né? Tem uma estrelinha aqui mostrando que é uma correlação que tem uma significância estatística de 1%. Tá? Nesse caso aqui, uma estrelinha quer dizer significância estatística de 1%. Bom, o que acontece? A gente tem o PIB
contra o tickets, o preço contra o tickets, o KM contra o tickets. Isso aqui, o tickets é o Y. Então essa primeira linha aqui só mostra o quão bem relacionados estão as variáveis com o Y. Tá? Mostrando que o GMGDP é bastante correlacionado com o Y. O preço é positivamente relacionado, o preço é negativamente relacionado, ponto 30,29, e o quilômetro, menos ponto 16. Esses valores você tem que ser interpretado relativamente, porque não é uma abordagem de regressão, uma abordagem multivariada. Nota que a diagonal é 1, porque ticket contra ticket tem a correlação 1. Né? Assim, é a mesma variável, GMGDP contra GMGDP. Então, é sempre 1. Né? É muito correlacionado ela com ela mesma. Bom, o que interessa são essas 3 aqui. Ó, porque se tivesse mais variáveis, seria maior que 3. Então, preço é negativamente relacionado com GMDP nessa correlação parzinho a parzinho, tá bom? Que é bivariada, mais simples. Não é tão alto, ponto 18, né? Ponto 0,5 é baixo, tá vendo? Ó? Então, o PIB das localidades não tem nada a ver com a distância entre as localidades. Mas olha que interessante, o preço é muito relacionado com o quilômetro. Pode haver uma multicolinearidade entre preço alta, colinearidade alta entre preço e quilômetro. Aqui a gente tem um problema, tá vendo? Essas variáveis têm que ser interpretadas à luz dos conceitos de multicolinearidade. Se eu colocar essas variáveis em gráficos de dispersão, uma a uma, eu posso criar um gráfico de matriz de coeficientes de correlação. Olha que interessante. Tickets contra GDP. Então é como se eu fizesse um diagrama de dispersão, colocasse todos os pontos da minha base, onde X é o tickets e Y é o GMGDP. Tá vendo? Está mostrando a correlação positiva entre elas. Tickets contra preço, tá vendo? Olha, está mostrando mais ou menos uma relação negativa, apesar de que tem muitos pontos aqui no início, né? Mas assim, parece que é uma relação negativa. Né? A gente vai ver isso mais sistematicamente na própria regressão. Né? E tickets contra quilômetro também, ó, tá vendo? Já é mais frouxa essa relação, mas aparentemente é positivo, apesar desses pontinhos aqui atrapalhar, atrapalham, né? Isso é chamado outlier. Pode acontecer de a gente ter pontos outlier. O processo de detecção de pontos que são discrepantes, ele não envolve uma expressão tão óbvia assim quando se trata de uma análise multivariada. Né? Então nós temos vários fatores aqui. Né? Bom, não dá para afirmar categoricamente olhando uma análise bivariada. Agora, quando eu analiso, por exemplo, preço com quilômetro, olha aqui, dá para ver que tem uma relação forte entre elas, ó, e é positivo. Né? Isso é uma outra forma de ver a mesma coisa, né? Aquilo que a gente viu na matriz anterior. Tá? Agora vamos fazer um VIF, tá bom? Para eu fazer o VIF, a primeira coisa que eu preciso é rodar a regressão. Tá? Roda a regressão, então vou rodar a regressão de tickets contra GMGDP, P e KM, nessa minha base cross-section de 298 pontos. Tá? Observações. Rodei, tá? E deu esses resultados aqui que eu não vou discutir aqui com vocês. Tá bom? Me interessa só a análise do VIF, se há multicolinearidade entre elas. A gente não me interessa necessariamente o resultado, mas a questão do falso negativo que a multicolinearidade pode gerar. Tá? Então, olha, você está vendo que o quilômetro ele foi estimado, mas o p-valor dele é relativamente alto. Opa, tá vendo? Uma das duas ficou boa. Elas não tem a colinearidade alta, 0,65 positivo. Pois então, essa variável aqui ficou boa, mas a outra ficou ruim. Tá vendo? Não passa 5%. Eu diria que ela não faz parte do processo gerador dos dados. Essa aqui é minha relação de inferência estatística aqui, minha conclusão de inferência estatística. Bom, quando existe multicolinearidade, eu tenho que tomar cuidado. O risco do falso negativo está aqui. Tá? O risco de falso negativo por conta da multicolinearidade. Lembra que a variância do estimador aumenta, infla, é o VIF. Isso aqui pode estar inflado, talvez em relação... Está alto em relação... 0,33 é alto em relação, em módulo, né?
em relação a 0,57. Mas será que é 0,33 mesmo? Deveria ser menos por causa do fator de inflação? Vamos ver qual é o fator de inflação. Bom, calculei os VIFs. Tá? O VIF de cada variável. Do GMDGDP é 1,04. Do preço é 1,84. E do KM 1,78. Tá bom? A média desses VIFs é 1,56. Bom, a regra de bolso é que se o VIF for maior que 10, eu tenho um problema. Bom, a gente não está... pelo VIF, a gente não diria que eu tenho um falso negativo com quilômetro. Tá? Essa aqui é a conclusão aqui, pela regra do VIF. Bom, você vai me perguntar o que é aquilo que 1 sobre o VIF que está ali do outro lado, tá bom? Isso aqui é chamado é conhecido como tolerância da variável, né? O regressor, TOL. Tá? É a proporção de variabilidade desse regressor, de cada um deles, que não é explicado pelos demais regressores. A gente não roda aquela regressão de um regressor contra todos os outros e pega o R quadrado? Pois não, qual é a proporção de variabilidade do GMGDP que não é devido ao preço, que não é devido ao KM? Não é. Que é só dela mesmo, é fonte própria, não tem nada a ver com preço nem KM. É isso que ele está dizendo. 95% da variabilidade de GMGDP não tem nada a ver com preço nem quilômetro. Ou seja, essa variável é relativamente independente. Tá? Já as outras duas, tá vendo? O preço, só 54%. Mas assim, só entre aspas, né? Pela análise do VIF, eu não tenho um problema aqui. É tolerável, vamos dizer assim, né? E o quilômetro, 0,56, é tolerável. Tá? Quanto maior o TOL, mais independente. Menor é o problema de multiplicidade, entendeu? É uma outra forma de analisar a mesma coisa. VIF ou 1 sobre VIF, tolerância. Estou analisando a mesma coisa. Tá? Quais são as regras de bolso? TOL menor que 0,10, que seria um problema. Ou seja, se 90% da variabilidade dela fosse devido a fatores que não são dela, são devido aos outros regressores, né? Então essa aqui é a questão. Bom, vamos rodar agora só para você ver como é que o VIF vai ser afetado, tá? O VIF médio foi 1,56. E se eu colocasse quilômetro ao quadrado na regressão, tá bom? Que eu estou rodando reg, ticket, GMGDP, P, KM e KM ao quadrado. Ora, KM ao quadrado e KM são colineares, né? A informação de KM vai estar inserida em KM ao quadrado. Pode ser que traga informação nova, mas pode ser que não, tá? Roda o VIF. Olha, o VIF médio já foi para 8,83, sendo que o VIF de cada uma delas já é maior que 10. Ó. Eu teria um problema de multicolinearidade aqui, tá vendo? A tolerância é abaixo de 0,10, de 10%. Tá? Se eu colocasse o cubo, ao cúbica, né? Então eu tenho 3 agora, 3 fatores. Vamos ver o que acontece? 3 fatores. Olha o VIF médio, vai a 169,03. E de cada um, todos passam acima de 100, sendo que a proporção de explicação de tolerância, todas delas é menor que 1%. Né? Ou seja, multicolinearidade total aqui. Tá? Vamos ver um último caso. Coloco a quarta ordem. Tá vendo? Todos eles são não estatisticamente significantes. Tá vendo? Todos eles. E qual é o VIF? 3.598. Então o VIF é ele é sensível a essas coisas, isso que eu quero mostrar, tá bom? O VIF é sensível a esse tipo de coisa, então ele é um bom indicador para análise de variabilidade, ele e o TOL, tá bom? Bom, multicolinearidade, o que eu faço se eu detectar? Essa é a pergunta, né? A pergunta a ser respondida. Tenho procedimentos possíveis, tá bom? Primeiro, se não houver problema de sinal e significância estatística, tá bom? Você está fazendo teste de hipótese, você está olhando sinal e significância estatística, né? Tá tudo razoável, né? Você olha a magnitude, não te assusta, não tem nada assim que lhe parece no olho, né?
As variáveis que você acha que deveriam passar, que são aquelas de consenso, de processo gerador, elas estão todas funcionando, né? Se não houver problema, a multicolorineidade não é tão alta, você fez as análises, né? Não faz nada, tá bom? Ela foi detectada, mas não chegou a afetar de uma certa forma as principais variáveis, tá bom? O problema são as variáveis de experimentação que você tem dúvida se deveriam entrar no modelo ou não. E aí você tem o risco de falso negativo, entendeu? O que você pode fazer claro, se passar nos testes. Se não passar nos testes, né, aí você deve evitar concluir pela não significância estatística dessas variáveis, por causa do risco de falso negativo. Tá bom? Você tem x1 e x2, as duas têm um VIF alto, uma TOL baixa. Então você, eu não posso apontar o dedo e dizer, essas duas variáveis são uma porcaria, não funciona no modelo. Entendeu? Eu não posso concluir pela não significância estatística, eu tenho que ficar na minha, tenho que ter um pouco mais de tranquilidade para... O que eu posso fazer, por exemplo, é não fazer nada se forem variáveis de geração. Né? Porque aí tudo bem, você sabe que ela tem que estar no modelo mesmo, você não tem dúvida, né? E você nem quer estimar precisamente, você sabe que aquelas variáveis estão lá, elas deveriam estar, os sinais delas estão funcionando, entendeu? Então, mesmo que não for estatisticamente significante, deixa se são essas variáveis de geração. Que quer dizer isso? Variáveis que todo mundo vai dizer, qualquer analista vai dizer, essas variáveis têm que estar no modelo. Então, mesmo que eu tenha um risco de falso negativo, não é falso negativo. A variável tem que estar lá na equação, entendeu? Isso que eu quero dizer. Bom, uma coisa que você pode fazer é tentar ampliar a amostra, o que nem sempre é possível, mas resolveria, tá bom? Você pode fazer também o teste de hipótese da nulidade conjunta dos regressores correlacionados. Né? A gente tem igual o teste de Ramsey, o reset. Mas nesse caso conta os beta. Você pega o beta 1 e o beta 2 e testa a nulidade conjunta, um teste F. Então, se não está passando no teste individual por causa da multicolorineidade, do VIF, por exemplo, preço e KM, faz um teste de nulidade conjunta do preço e do KM. Pode ser que os dois conjuntamente sejam estatisticamente significantes. Aí fechou. Você já tem um indicador de que essas variáveis pertencem ao processo gerador dos dados. Há alguma evidência, entendeu? Agora, você pode descartar regressores. Né? Tem x1 e x2 tem colorineidade alta, a informação que está em x2 tem boa parte está contida em x1 e vice-versa. Escolhe uma para descartar. O que você pode fazer, numa abordagem pluralista de modelos, você pode mostrar as duas especificações. Uma que você põe as duas variáveis e uma outra que você descarta, que você dropa. Né? É o drop, o variable drop. Você dropa uma variável e vê o que acontece. Entendeu? Mostra as duas coisas. Isso também pode ser feito. Agora, em todos os casos, você tem que justificar. Você tem que dizer, olha, eu estou fazendo isso, estou descartando, meu modelo preferido é esse, que eu descartei uma variável, porque o VIF das duas foi alto, né? E eu não podia ampliar a amostra ou coisas do gênero. Eu estou mantendo as duas variáveis de geração ali, elas não passam no teste, mas houve uma nulidade conjunta, o teste de nulidade conjunta, elas passaram, entendeu? Coisas assim, você tem que justificar, entendeu? Não existe uma análise quantitativa que não requeira justificativas, ou seja, inserção de argumentos qualitativos, tá bom? Bom, a gente encerra multicolorineidade. O que a gente viu? Correlação perfeita, aquela que não roda modelo de regressão nenhuma, e a imperfeita, que é a quase colinearidade de regressores. Isso gera multicolorineidade, né? E a gente viu os riscos, principalmente no caso de colinearidade alta. Multicolorineidade alta, aquela que o VIF é maior que 10 e que a tolerância é menor que 10%. Né? Como é que a gente detecta com esses testes? Né? Porque se você tiver multicolorineidade, não é que você tem viés, mas as estimativas vão ficar instáveis. O viés é aquela estimação ruim, enviesada, né, ou distante da real, sistematicamente em várias amostras. Isso só os econometristas costumam ver em estudos de simulação.
a estimação não é viesada quando tem muscularidade. Mas quando tem muscularidade, você tem uma estimação muito sensível, né? Muito impactada por pequenas mudanças que você faça, tira uma variável, né? Muda a especificação e aí muda os coeficientes bastante. Então esse é sinal de... Se os coeficientes alterarem muito quando você descarta uma variável, é sinal de muscularidade também, além dos testes do VIF, né, da análise de correlação. Agora, o que eu faço e detecto? A gente viu, né? A gente pode mostrar, uma abordagem pluralista, a gente mostra as duas, três especificações que comprovam, demonstram que a variável, ao descartar uma, não afeta todas as demais muito forte, só uma que é afetada, ou que você pode, de uma certa forma, você pode tentar ampliar a amostra, mas se você não conseguir ampliar a amostra, você pode não fazer nada e justificar, olha, essas duas variáveis que são colineares, elas são, a gente esperava que elas estivessem no modelo, né? Não são essas as nossas variáveis de experimentação, e o VIF delas foi alto, então fiz um teste de unidade conjunta, como eu expliquei, e ela funcionou. Essas são as questões relativas a esse problema que é muito comum em econometria. Qualquer praticante de econometria sabe que é a correlação entre regressores que gera a multicolinearidade.